Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, nosso encontro semanal para falar daquilo que deixa a vida mais gostosa, a confeitaria, e hoje em especial algo ainda melhor, o chocolate. Mas antes de eu contar para vocês quem está aqui, deixa eu me apresentar se você está chegando hoje. Eu sou a Ledinara, criadora do Crit Doce, e desde outubro a gente se encontra toda semana aqui para falar um papo bem gostoso sobre confeitaria, empreendedorismo, com marcas aqui de Curitiba que fazem o cenário da confeitaria, mas que trazem lições que você pode aplicar em qualquer lugar que você esteja. E hoje a conversa vai ser sim sobre chocolate, super gostosa, com duas pessoas que se destacam muito fazendo um chocolate especialíssimo. E o programa dessa segunda temporada conta com o patrocínio exclusivo da Estampa, que para quem é aqui de Curitiba e região, é a empresa que oferece produtos para o ramo alimentício, de confeitaria, sorvetes, iogurtes, tudo que vocês imaginam dentro do mercado eles que fornecem. Então, se você trabalha com confeitaria e também está começando, eles também atendem o MEI. Vale a pena vocês procurarem na internet o site, as redes sociais e ficarem por dentro de todas as novidades. E por falar em novidades, a marca que eu trago hoje é aqui de Curitiba, trabalha com chocolate e um outro doce muito gostoso, que é o torrone, e vem se destacando também ganhando prêmios, fazendo esses chocolates com excelência, e é um chocolate assim que eu brinco que quando a gente prova, você tem um divisor de águas, nunca mais você olha para um chocolate assim do supermercado com os mesmos olhos. Então hoje eu recebo a Adriana e a Isabel aqui da Rage Chocolateria, bem-vindas! Obrigada pelo convite, Lady. Eu que agradeço. Eu sempre adoro falar sobre chocolate, estava falando com elas que com certeza vai passar voando. A gente tem torrone aqui no meio também. Sim. Temos um assunto super em alta que com certeza acho que todo mundo que encontra vocês deve me perguntar, né? Que é, e a crise do cacau? Mas isso a gente fala mais pra frente. Para começar, eu quero saber o seguinte, o que veio antes? Torrone ou chocolate? Os torrones, né? Sim. Vieram em primeiro lugar. Na verdade, quando eu e a Adri, a gente começou a trabalhar juntas, né? Pra quem não sabe, a Adriana é minha tia, né? Casada com o irmão da minha mãe. E nós cozinhamos juntas desde que eu era bem pequenininha, né? Tanto doces quanto salgados. Mas eu fui estudar fora e quando eu voltei, comecei a estudar nutrição aqui em Curitiba, a gente se uniu pra fazer bolos, né? Então a nossa história começou com bolos de casamento, bolos de aniversário. Nesse meio tempo que você estava estudando, a Adriana já trabalhava com gastronomia ou não? Não. Não? Não, mas eu sempre tive a confeitaria como hobby. Era o que eu gostava de fazer em casa, assim, com a família. Daí você foi estudar Isso. e voltou. Isso, eu fui estudar no Instituto Paul Bocuse, na França, fiquei 3 anos lá, e quando eu voltei, a gente se uniu para voltar a cozinhar juntas, né? Mas dessa vez de uma forma mais profissional. E você voltou da França, claro, apaixonada por confeitaria, né? Sim, lá eu aprendi tanto a parte de salgados quanto de doces, né? E, enfim, França é o berço gastronômico, então muito do que a gente tem hoje também é um pouquinho do que eu De referência. aprendi de lá. Então, você voltou da França, pressupunha-se que você, vamos abrir uma confeitaria, mas vocês foram pro torrone, que é um doce italiano, espanhol, por ali. Como é que foi? Então, o torrone é um doce assim que existe em vários países, né? É um doce que você encontra na Espanha com o nome de torrone. Na França como nougat. Ah, é verdade. Tem na região ali do Oriente Médio, que provavelmente ali é a origem mesmo do torrone. Imagino que sim. E na Itália, que é o torrone. E cada país tem a sua receita, né? A base é sempre mel e oleaginosas, isso que define um torrone. E a gente resolveu seguir a receita italiana. Agora, como que a gente começou a fazer isso? Pois né? como é que Então, veio? Nossa, torrone, vamos fazer torrone. É um doce que não é todo mundo assim que conhece, que gosta, mas Não, mas- eu falo que quem não gosta é porque não provou um torrone de verdade, porque a Então, gente era exatamente. acostumada com aqueles torrones do mercado, Sim. que era tipo waferzinho, que é uma o coisa... mandolate. Então é diferente. Então, foi isso mesmo, que por isso que a gente começou a fazer. Porque meu marido sempre foi, assim, um apaixonado por torrones. Só que é difícil encontrar um torrone, assim, com qualidade, né? Que você sinta realmente a presença do mel, de oleaginosas, assim, em quantidade. Então, sempre que a gente viajava, assim, para fora, ele se esbaldava, né? Comendo torrone, comprando. Mas aqui no Brasil, ele
não Não chegava achava. assim a achar um com essas características, né? Foi daí que a gente começou Isso. a tentar fazer em casa e desenvolver receita e procurar Gente, em receita, enfim, em casa. casa. Em casa. Eu pergunto porque eu já fui na rádio, acompanhei elas tirando o Aham. torrone. Como é que faz aquilo em casa, gente? Então, é um pouco trabalhoso. Imagino. Em casa até a gente usava uma receita que é mais francesa, Uhum. que até é mais viável fazer em casa. Mas o meu marido aprovou, né? Então, o entendido de torrone da família Você falou, aprovou. pode abrir a fábrica. Eu sou a parte italiana da família, mas ele que é o apaixonado por torrones. E daí a gente resolveu Isso. começar a aceitar encomendas, porque os amigos foram pedindo, né? Os conhecidos foram pedindo. Ah, vocês começaram fazendo por encomendas, Foi. então. Isso, porque a gente já fazia esses bolos por encomenda, e aí a gente falou, vamos variar um pouquinho o cardápio, né? Então a gente começou a fazer bombons, né? E no meio disso os torrones. E aí eu lembro que aquele ano No Natal, né? foi assim, a gente começou a fazer em novembro, em dezembro, assim, a gente virava noites A fazendo Márcia da Bazar torrone. chamou pra gente colocar tipo uma mesa lá Uhum. na loja, né? Daí até disse, Márcia, a gente não tem estoque, não Quantidade. tem quantidade. Não, traz o que você tiver. Isabel, vamos lá, né? Foi uma loucura. Foi. Uma Junto loucura. com as assim, encomendas e muitas as vendas ali. Isso a gente tá encomendas. falando de que ano? 2000 2017 para 2018. Uhum. E daí que a Sim. gente percebeu, assim, que não era somente Não a era uma família paixão que só de gostava, casa. Sim. mas várias outras pessoas, né? E à medida que iam provando, iam gostando cada vez mais. Então, a gente acabou percebendo, assim, que a gente precisava se aprofundar um pouco mais nisso. Então, viajamos, ficamos um mês na França e na Itália, olhando, assim, equipamentos, ingredientes, técnicas, fábricas, enfim, toda essa Chegaram a fazer parte. curso lá? Sim, Cursos também. aham. Na época a gente até fez um pouco de chocolate, drágeas, torrones, Aham, né? a gente fez Foi várias. uma imersão, assim, a gente ficou um mês fora, viajando, Estudando. estudando. Que Aham. delícia. E aí voltou pra Nossa, a gente voltou torrones. apaixonada Sim. por torrones, E nessa né? época o chocolate nem passava perto ainda da ideia? Ou... A gente usava como ingrediente, Uhum. mas o bean to bar ainda não fazia parte do nosso universo. Uhum. E aí o que acontece, na verdade, como o torrone, a gente começou a perceber que o torrone, ele é um doce muito higroscópico, que atrai muita água. Então, você já, enfim, comeu o nosso torrone, né? Você deixa aberto ali por muito tempo, ele acaba derretendo. A gente percebeu, então, que precisava profissionalizar o processo. Então, fazer a cocção correta, que em casa não tem como fazer. Uhum. Uma embalagem que sele bem, né? Adequada. Ambiente climatizado influencia? Influencia também, até na hora de fabricar. Na verdade, a receita do torrone, ela é tão sensível que se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, se tá calor, ele influencia ali na cocção, né? É uma cocção lenta, em banho-maria, que demora algumas horas, e pra gente achar o ponto é provando, é parando e provando. Não tem, assim, um tempo exato de cocção. Como a gente usa um ingrediente bem natural, que é o mel, Uhum. a concentração de açúcar nesse mel também varia, influencia tanto No sabor. no sabor, porque é de florada silvestre, né? Então, aquele ano teve uma flor que, sei lá, predominou mais ali na região, vai ter um sabor diferente, Vocês né, usam o mesmo mel para todas as receitas de para torrone? todas as receitas, que é o mel aqui da região de Campo Largo, De né, de um bateias produtor ali de Ah. Bateias. E para valorizar, né, o que Produção é local. local. E é um mel muito saboroso, então a gente consegue usar em outras receitas, como favinho, né? Sim, Além do bastante no torrone. favinho. A gente Entendi. E hoje também usa em algumas receitas, possivelmente do café ali, né? Sim, Também, também. aham. Que já vamos chegar nesta parte, porque ainda a gente não chegou no chocolate. Mas aí tava ali fazendo torrone, como veio a parte do chocolate? Então, na verdade, a gente Vocês não tinham aberto ainda, né? não, mas a gente começou a perceber que o chocolate ele casa muito bem com o torrone, né? Uhum. E mesmo na Europa, as fábricas sempre são torroneria e chocolateria. Ah, é? Eles Sim. Na caminham Itália, juntos. quase tinha todas as percebido. torronerias, elas têm junto o chocolate. Porque o torrone é um doce sazonal na Europa.
Na Itália, eles fazem no final do ano, no inverno. Eu lembro disso, é que geralmente eu vou pro final do ano, sempre tem ali a época de Natal. Isso. E depois, quando começa a primavera, já não tem mais torrone. Olha, não sabia. Então, eles acabam daí ocupando o tempo com chocolate, né? Quando não tem a época do Entendi. torrone. Então, aproveitando essa inspiração, né? A gente também entrou com algumas opções de chocolate na Sim. época. Já era Bean Bar? Não ainda. Ainda não. A gente usava, acho que chocolate Chocolate belga. comprado, né? aham. E Só que daí teve a feira Bean isso. Bar Aí a em gente São começou a fazer Paulo. uma pesquisa, na verdade, pensando, por que não fabricar o próprio chocolate, né? Uhum. E aí, né, no meio dessa pesquisa, a gente foi na Feira Bean to Bar em 2018 em São Paulo. E a gente Assistimos várias palestras. Aquela feira é uma loucura, né? Maravilhosa. Acabamos maravilhosa. descobrindo um mundo enorme, né, à nossa frente, assim. E quando a gente descobriu a possibilidade de poder produzir o nosso próprio chocolate com uma matéria-prima nacional, né, que é o cacau amazônico, nós ficamos encantados, enfim, e A ideia de explorar os sabores, né, Isso. do Sim. chocolate. Porque quando fala assim, chocolate, todo mundo pensa na cabeça o mesmo sabor, Uhum. né? É o sabor chocolate, Sim. né? Mas, na verdade, o chocolate você pode ter vários Os sabores. sabores, eles são muito únicos, né? Isso No Bean to Bar. é encantador, Sim. né? É uma coisa assim que é fantástica para quem trabalha com esse universo do doce. Sim, é verdade. E aí, quando vocês falaram, vamos abrir um ponto, a ideia era ter um imóvel para ter ali a produção, a fábrica, ou já era, não, fábrica e loja? Foi assim. Vocês encontraram um ponto maravilhoso na Então, cidade. era a pandemia, início da pandemia. Eu lembro que estava todo mundo já trancados em casa e a Dani, que ocupava ali o imóvel, né, a Dani Caldeira, anunciou que ia fechar. Imediatamente eu disse, pega o imóvel, nem que seja para a gente fazer um Era o ateliê de imóvel pintura. todo? Era o imóvel todo ali. Grande. Porque o lugar é lindo É. demais. Lindo demais. A Dani fez casamentos maravilhosos naquele espaço, né? E a gente vinha já maturando a ideia de profissionalizar, né, a produção toda. Então, daí a gente alugou o espaço e começamos a obra, né, para fazer a nossa fábrica lá. Acho que até então a nossa ideia sempre era fazer fábrica e daí uma loja separada. Mas quando a gente chegou naquele espaço, a gente falou, por que não fazer uma fábrica visível para os clientes, né? Para ter essa Sim. transparência toda. Sim. E, enfim, aquele lugar é mágico, Um assim. deck, assim, muito agradável, quer dizer, é um espaço que Não, para ele trabalhar... já era lindo, e aí conforme vocês foram aumentando e ampliando, ficou... E ainda tá, né? Ainda tá ampliando. Ficou mais mexendo. incrível. Então dá pra dizer, se fosse dizer que a receita, o negócio da Raj veio um pouco de uma receita de família, mas também já veio pensando como um negócio. Sim. Sim. A nossa ideia, na verdade, quando a gente foi fazer essa viagem para a Europa, já foi com uma ideia, assim, de procurar meios de profissionalizar. Mas aí, com a entrada da pandemia, a gente, na verdade, usou esse tempo que a gente estava em casa, né? Que estava todo mundo isolado para estudar, fazer testes, A gente reuniões trabalhou online. muito durante a pandemia. A gente fazia laboratórios em casa e testava. E daí, nesse meio tempo, tava rolando a obra ou... Rolando obra, e a Mas, gente em casa com uma mini fábrica, porque daí a gente comprou os equipamentos tudo pequenininho, e a gente ficou em casa desenvolvendo receitas. Então, era um trabalho intenso. E assim, demorou porque não foi bem no início da pandemia, foi um pouquinho mais pra frente da pandemia que a obra começou, mas era assim, uma obra muito lenta, porque, né, Ninguém podia se encontrar. trabalhava verdade. cada um num cantinho. Caramba. Então a obra foi bem demorada. lenta, assim, bem demorada. E quando vocês foram pro chocolate, tem fornecedor de cacau na Bahia, tem no Pará, como é que vocês escolheram aquela região ali, que até então a gente acho que não tinha nenhuma chocolateria que trabalhasse com aquela região atualmente? Começou, na verdade, acho que no curso da Castelli, que a gente fez o curso deles lá de 1 ano, né, em especialização. E lá a gente aprende muito, né, sobre o cacau, as origens. E
a gente não fazia ideia de que o cacau é um fruto nativo do Brasil, né? Verdade. Que o cacau, o berço dele, é a bacia do Rio Amazonas, né? E dali que ele se espalhou para o mundo. E isso acho que foi um dos encantamentos, né? O primeiro, acho que, encantamento que a gente teve. Saber que é um fruto tão precioso que é Nosso. nacional, né? É nosso. E que ele nasce ali naquela floresta, até hoje, né? Espontaneamente. Então, a Bel e o meu marido, o Raj, foi até Pará, né? Para Acabamos de descobrir conhecer. uma coisa. Então, o nome Raj vem do sobrenome de vocês, É o certo? sobrenome. Isso, sobrenome. Aham, Pra é o quem não sobrenome de conhecia nós ainda. três. Não, e a gente, assim, ficou meses, acho que estudando, procurando um nome. Aham. E não tinha outra coisa que não o nosso sobrenome, que é a nossa assinatura, né? Que é o que nos une, assim. E Então, é um ficou nome super Raj. forte, né? Um Sim, nome sim. que você fala com força, com imponência. Raj. Soa gostoso, né, de ouvir. E o interessante, você falando assim sobre o nosso sobrenome, é que a gente sempre fala que a Raj, ela é formada por origens, né? Então tem, assim, a descendência italiana da Adria, a nossa japonesa, que leva o sobrenome, mais o cacau é brasileira, da Amazônia, a receita italiana. Então é uma mistura de Mistura. origens. E como que hoje o relacionamento de vocês com os produtores de cacau? Vocês já devem, né, sim. já tem os seus ali escolhidos, mas como foi essa busca? Vocês foram pra lá, ficaram um tempo conhecendo? Como que foi pra escolher? Na verdade, depois que a gente fez essa imersão, né, eu e o Newton, meu tio, a gente conheceu já alguns produtores ali, e aí em seguida, hoje, na verdade, ele é o responsável por fazer toda essa busca E as de compras de cacau, ele fornecedores de sabe cacau. Então, ele sempre, todo ano, assim, vai visitar algum fornecedor, ou buscar novos fornecedores, né? A gente tem um contato muito direto com eles, né? Então acaba fazendo até amizades, né? Então, são duas origens, vamos dizer assim, que a gente tem de fornecedor de cacau. Uma são de famílias ribeirinhas, que são famílias que habitam ali ao longo de alguns rios da região amazônica, e eles adentram a floresta e colhem o cacau que eles encontram. Então, é um trabalho super bacana, que é muito importante para eles, né? Para a questão de Renda renda familiar, mesmo, né? E também a responsabilidade por manter uma floresta em pé, porque esses ribeirinhos, eles ajudam a manter ali a floresta, uma vez que o cacau ele precisa de sombra para ele frutificar bem. Então ele cresce à sombra ali dos pés de castanha, de açaí, enfim, da floresta mesmo, né? Então isso eles percebem que é importante você Cuidar, manter né? tudo isso, cuidar, para ter um retorno. Então, essa é uma origem. A outra é de produtores de manejo agroflorestal, que também é muito importante para a questão ambiental, uma vez que são áreas que antes eram degradadas por alguma razão, né, ou monocultura, ou pastagem, e que acabou recebendo um plantio de espécies nativas para repor, vamos dizer assim, né, a vegetação originária. E dali eles retiram cacau, açaí, castanha do Pará, enfim, diversas fontes de renda, né? Sim. Então, a gente tem um fornecedor ali de Tomé-Açu que tem esse agroflorestal desde a década de 70. Olha. O pai dele foi um visionário, assim. Então, hoje eles têm ali quantos hectares? Mais de 400 Uns hectares 400 de floresta hectares. recuperada. Porque, na verdade, na época, eles trabalhavam muito com monocultura, principalmente da pimenta do reino. E o pai dele, ele começou a observar os ribeirinhos. Nunca faltava nada para os ribeirinhos. E ele começou a perceber que os ribeirinhos praticavam o agroextrativismo, né? Então, colhiam tudo o que a natureza dava ali. E ele começou a plantar imitando a floresta, né? Então, ele foi um dos pioneiros do agroflorestal. Então, eles têm um respeito, até uma filosofia ali, em relação a esse cultivo, onde eles respeitam a natureza. Então, o que ele
diz, assim, né? Por exemplo, se tem formiga comendo lá um pé de cacau, eu não posso tirar essa formiga, porque na verdade ela vai derrubar as folhas que vão adubar o solo e que vão enriquecer esse solo. Então ele tem um respeito muito grande pela natureza. E assim tira o seu sustento, né? Então, E vocês falando, e é muito bacana, pra quem não conhece ainda as barras de chocolate da Raj, tem nas embalagens, vocês trazem ali um pouco dessa representação dos produtores, Sim. né? Eu lembro de vocês explicando, essa barra remete ao produtor de Tomé Açúcar, vocês trazem, eles começam o trabalho lá e vocês aqui até na finalização trazem ainda também essa bagagem deles ali pro cliente final, né? Isso, a ideia é que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Que a gente gostaria de dar o verdadeiro valor que esse cacau merece. Enfim, que todas as matérias-primas brasileiras que a gente usa merecem. Então, a gente cuida muito com a embalagem, né? Com o design, tentando contar também a história desse produto. Porque cada barra, no final das contas, tem uma história, né? E vocês acham, conforme vocês estão acompanhando, antes de falar em crise e tal, vocês pensando em paladar, principalmente aqui do Curitibano, né? Que eu sei que vocês estão com a loja também em São Paulo, mas aqui, você acha que com o passar do tempo, tá cada vez mais o pessoal vendo com mais atenção o chocolate que está comendo, ou procurando mais por chocolate que é chocolate mesmo, que é o chocolate com sabor gostoso, diferente? Certeza. Porque se a gente lembrar de quando era criança, né, qualquer chocolate era um chocolate. E eles foram... Aí volta e meia alguém me pergunta, será que mudou tanto o paladar que mudou? E eu sempre falo, não, as duas coisas, né? Sim. A gente vai provando outras coisas e os produtos também estão mudando, né? Principalmente da grande indústria, diminuindo cada vez mais o cacau e colocando outros ingredientes. Vocês notam isso desde que vocês abriram até agora, por exemplo, 2025? Como que está sendo esse aumento de procura? O que a gente percebe que eu acho que até uma nova tendência é essa consciência de consumo, né? Hoje eu acho que com a vinda da internet para a vida das pessoas, as pessoas têm mais acesso a conteúdos. Então, muitas pessoas conseguem ter acesso a receitas, né? Prestar mais atenção no que estão comendo, nos ingredientes. E aí também entra esse consumo consciente na hora de comprar um doce, né? Então, acho que as pessoas procuram, assim, marcas que têm histórias, que têm propósito, sustentabilidade. Então, E mesmo sabor, né? E sabor Porque também. quando a gente fala assim no chocolate, né? Que é o assunto. Quando você começa a provar as diferentes origens e você começa a perceber que um chocolate é mais frutado, o outro tem outra característica mais de torra, enfim. Eu acho que a pessoa começa a desenvolver e aguçar mais o paladar. Sim. Então, é um processo realmente, né? É um processo de aprendizado, que eu acho que aconteceu já com o café, né? Com vários outros Com a produtos, cerveja, o vinho. né? Então, o chocolate é a mesma coisa. Então, as pessoas começam como a Bel falou, prestar mais atenção, né? Perceber essas diferenças, essas nuances. E isso eu acho que faz com que a pessoa valorize muito mais o que está comendo. Então, ao invés de quantidade, acaba preferindo uma qualidade com mais refino, enfim. Sim, porque é outra vida você comer um chocolate bom, você vai comendo aos pouquinhos, apreciando aquele momento. E aí, quando todo mundo começou a valorizar ainda mais o chocolate, vem uma crise de cacau e dá uma rasteira em quem tá trabalhando com chocolate. Como que tá sendo para vocês? Contem um pouquinho o fato de trabalhar com o Bean to Bar, isso deixa igual a crise para todo mundo? Ou é um pouco menor, ou é maior? Como que tá o cenário para vocês? Essa crise, na verdade, é uma crise mundial, né? Que todo mundo está sofrendo com relação a isso. Sim. Não só os pequenos, mas os grandes produtores e grandes indústrias também. Cacau é uma commodity que tem falta, né? O consumo de chocolate no mundo é gigantesco. E só aumenta, crescendo cada vez mais. E a crise climática impactou muito. Então, esse mês ainda o Raj estava em conversa com os nossos fornecedores, né? Já para ver como que está a safra, enfim. A safra que passou, né? Não teve safra, não teve colheita. Que isso a gente está falando. Chuva.
isso para quem não entende tanto assim de chocolate, se localizar. A safra que passou, no caso, é a que você usaria quando? A que tá usando agora ou que... A gente tem estoque, né? A gente Aham. trabalha sempre com um estoque bastante grande de segurança, né? Porque como a gente sabe que são produtos sazonais, assim como o mel, Uhum. né? O mel também pode ser que tenha safra que não consiga retirar mel. Então, a gente sempre tem que ter um estoque. Mesma coisa o cacau, né? Então, historicamente, o cacau sempre teve, assim, safra que dá Oscilante. mais, que dá menos. Então, a gente, para não correr o risco de ficar sem, a gente sempre tem o estoque de segurança. Então, de qualquer forma, essa última safra, eu não consegui repor estoque porque não teve colheita, né? Todo mundo viu no noticiário, né, que não teve chuva na Amazônia, né? A Amazônia ficou assim com muitas partes secas, né? O que era alagado ficou seco. E com isso não teve colheita. Então, eles estão esperando que a próxima venha a ter frutos. Mas é um impacto bastante grande, né? De quanto em quanto tempo tem as safras, as colheitas? São 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Então, o que acontece? Primeiro, você não encontra cacau para comprar. Então, Não- quando encontra, é um valor muito alto. É. Então, cacau é regulado pela Bolsa de Valores, né? Uma commodity. Então, o ano passado, né, a gente pagava um valor, que era um valor normal. E quando a gente trabalha ainda com cacau fino, né, não é só o valor da commodity, você tem que pagar um prêmio. Hoje, a gente paga, acho que 10 vezes mais, quase. Comparado com a Com o mesma ano época do ano. anterior. Eu lembro muito da Páscoa do ano passado, a gente conversando, né, com o pessoal de chocolate, eles falam, não, essa Páscoa já veio um pouco problemática, mas a do ano que vem vai ser um pouco pior. Só que parecia uma coisa, não deve ser tudo isso. E aí foi chegando a Páscoa e a gente tem visto que tá difícil, tem chocolateria que não teve que diminuir muito o repertório porque não tá encontrando. Sim. Até as confeitarias que usam manteiga de cacau, né, a gente sabe que às vezes é mais difícil de encontrar. Então, foi um impacto bastante grande para nós, né? Eu acho que não só para nós, para todo mundo de chocolate. Mas o fato de você ser uma chocolateria bean to bar, que compra ali direto do pequeno produtor, impacta igual ou impacta um pouquinho menos? Não, impacta igual pelo seguinte, como eu falei, o mundo inteiro está sem cacau. Uhum. Né? Isso porque a África, que é o maior produtor de cacau do mundo, né? A Costa do Marfim, Gana, Camarões. teve assim uma crise muito grande, não só em função do clima, mas também de pragas. Uhum. E isso fez com que o cacau mundialmente disparasse preço e todo mundo comprando tudo que tem pela frente. Então, os pequenos produtores de cacau, que são nossos fornecedores, né, hoje talvez valha a pena eles venderem para fora, né, para o exterior. No entanto, a gente tem um relacionamento bom com eles, né? Então sempre consegue ali um quantitativo. Mas Esses pequenos produtores, eles geralmente trabalham daí mais com as chocolaterias aqui locais, ou eles também cultivam para vender para a grande indústria? é que não é um cultivo, né? Por exemplo, os ribeirinhos ali, eles fazem a colheita do que eles encontram na floresta. O agroflorestal não é tão diferente, porque é um plantio, né? É um plantio de várias espécies. Então, isso que varia bastante. Assim. O que acontece é que a gente tem diferenciação de 2 tipos de cacau. O cacau bulk e o cacau fino, né? Então, o cacau bulk, ele passa por menos processos. Que é o que vai em grande escala. Para as grandes indústrias. Então, Ele nem é fermentado, né? Eles colhem o cacau, mesmo que tiver assim um pouco mais passado, verde, né? E não fermentam e fazem a secagem direto, às vezes secagem de forma forçada, com fogo, com algum tipo de calor. Tem que despachar. E isso faz com que, precisa. além de não ter passado por um processo de fermentação, além dessa secagem forçada, faz com que ele fique com sabores residuais.
e vai para as grandes indústrias. Esse cacau tem um preço menor. O cacau fino, ele tem colheita manual dos frutos, abertura manual dos frutos, então são só frutos selecionados, maduros, saudáveis, né? Íntegros, né? Íntegros, e tiram essas sementes na mão e passam por uma fermentação controlada, né? Onde o De 5 a produtor 7 ali dias, né? faz um estudo de quanto de polpa tem, como é que tá o clima, enfim. E aí eles fazem a fermentação de 5 a 7 dias, que é a primeira etapa mais importante da formação de aromas e sabores para o cacau. Esse tempo da fermentação eles determinam ou vocês que, como chocolateria, que Existe um passam? protocolo que eles Isso. devem seguir. Isso. Entendi. Mas depende, tem fornecedores que eles já têm o protocolo deles, Uhum. e tem alguns fornecedores, né? A gente até tá em busca aí de alguns novos fornecedores que a gente vai até eles, A gente tá combina. construindo casa de Isso. fermentação. Tem Isso. um fornecedor que a gente construiu uma casa de fermentação agora para começar a fazer esses testes para chegar a um resultado que a gente deseja. Entendi. E aí, então, enfim, depois da fermentação, faz a secagem natural ao sol Uhum. desse cacau até chegar para essa secagem, ela é importante para tirar a umidade e parar o processo de fermentação. E depois disso, eles ensacam esse cacau, colocam no barco, do barco vai para a estrada pega um caminhão, do caminhão vem do Pará até Curitiba. E Então, aí, quando chega aqui, ainda tem todo um grande processo. esse processo. Tem. Sim, O nosso chocolate tem uma história longa. Eu fico imaginando uma câmerazinha, né? De saindo desde o grão do cacau até o processo final. Porque realmente um bom chocolate é isso que acho que cada vez mais as pessoas estão começando a entender que um bom chocolate, eu ouso dizer, nunca vai ser barato, né? Ele tem um preço justo. Mas para você entregar tudo que um chocolate precisa, passa por muitos processos. Não tem como Sim. ter algo como a gente achava que era na infância. Que, nossa, magicamente acontece o chocolate, né? E agora, antes de contar um pouco mais de expansão, Páscoa, como é que vai ser? A Páscoa da Raj. Estamos muito animadas com a Páscoa. Na verdade, a 1000 por hora. gente, 1000 por hora. a gente sempre brinca assim que quando o pessoal tá pensando em Natal e comprando presente de Natal, a gente já tá com a Páscoa definida e pensando lá na frente, né? Então, desde janeiro, a gente tá com a produção ali dos ovos de Páscoa, né? Com todo um planejamento. E eu acho que a novidade desse ano é que a gente tá com uma quarta loja, né? Então, para quem não sabe, nós temos a loja da fábrica, que fica no Seminário, Sim. uma loja no Shopping Barigui, a loja de Campo Largo, que fica no Outlet, e aí, esse ano a gente abriu a loja em São Paulo. Então, Todas as lojas são de vocês. todas são próprias da marca. Então, esse ano a novidade é levar esses ovos de Páscoa pro Pra São público Paulo. paulista. E antes de chegar no público de fora, falando em sabor, vocês acham que pistache é tendência também para vocês? Ou é só mais um ingrediente na nossa Páscoa? Vocês acham que... Sabe que a gente não é tão ligado assim em tendências. Uhum. A gente faz o que a gente gosta, assim, pra nós, né? Então, sempre tem que passar pelo crivo, assim, Quem cria as receitas? As duas juntas? Nós As duas juntas, a gente fica lá pensando, tem ideias, daí Faz começa a fazer os teste. testes, dá pra todo mundo provar, a família come um monte. Uhum. Já aconteceu de alguma receita, a Isa, nossa, eu amo isso daqui, ficou perfeito. E você fala, ai, não gostei, então não entra. Ou não. Acontece, mas daí, se ficou boa, a gente manda ver, assim. Até porque, por exemplo, tem alguns ingredientes que eu não gosto tanto, que a Adri não gosta tanto, mas como a gente tá sempre assim, envolvendo a família, os amigos, então todo mundo Tem um termômetro testa, tem um também. termômetro. Faz ali um teste. E assim, mesmo que a gente não, por exemplo, assim, dá o exemplo do açaí, né? Eu sou fã do açaí, a Adri já nem tanto. Ela falou assim, olha, eu não gosto muito de açaí, então prova esse aqui, mas... Então a gente sempre, Entra por ali, mais que uma não gosta, a gente sempre tenta entrar no consenso, isso, entrar no sim, consenso. pensando no público. Isso, mas como a Adri falou, por mais que, assim, existam as tendências, a gente, por exemplo, até tem pistache no nosso cardápio, mas a É gente, uma coisa assim, que a gente sempre teve, né? Pistache. Já tinha, eu lembro mesmo. mas a gente sempre brinca, a gente faz o que a gente gosta, a gente só serve o que a gente gosta, e a gente só gosta de fazer coisa difícil, é impressionante. Se é fácil, a gente não faz. Nem a laranja, a gente faz uma laranja que demora, assim, Ai, 15 dias sim. pra ficar pronta. Meu Deus, aquela laranja. Meu É uma Deus. briga pela laranja. Aquela laranja é muito boa. É porque eu visitei a fábrica deles na época do Natal e eles estavam confitando laranja.
Meu Deus, queria Você um pegou balde. direto da panela, né? Que uma Nossa. tentação, né? Memórias agora Hoje a gente despertou. tava lá fazendo as laranjas, tava um perfume de Nossa, laranja lá sim. dentro. Eu disse, ai, que delícia. Não, é incrível. E ali, a hora que. Então, vocês estavam com a loja da fábrica, aí veio a ideia do café. Como que vocês perceberam? Ah, e se a gente Sabe que botar um foi uma café? coisa meio natural, assim, né? Porque a gente botou a loja e a gente botou um cafezinho, Uhum, né? Uma máquina de café para tirar um expresso, porque pensou, se a pessoa quer comprar, combinam e come, tal. daí toma um cafezinho, né? E o nosso deck ali era todo descoberto, né? A gente não Sim, tinha mesas internas para a pessoa já era lindo. tomar, enfim. Daí, Curitiba, né? Chuva, frio. Antigamente fazia frio, Né? Em algum momento. chovia, ou mesmo calor, né? Que fica muito forte. Então, as pessoas começaram a sentir falta, né? De ter um espaço, assim, onde sentar, né? Que pudesse conversar com as pessoas, com os E amigos, os né? clientes sempre falavam assim, nossa, vocês podiam ter, assim, uma coisinha pra gente sentar aqui e comer, né? Aham. Então, E a daí gente... foi assim que começou, e daí, então vamos fechar uma parte do deck, né? Hum. Cobrir para ter um conforto, assim, para os clientes, né? Então daí a gente fechou uma parte do deck ali, que ficou bem bonito, né? Porque eu não Ficou quis perder, assim, a lindíssimo. vista daquelas árvores, né? Que são super Uhum. bacanas. Então a gente fez o mais envidraçado possível. é, E deixou, assim, espaços bem confortáveis mesmo, né? Com sofás, com poltronas, para que a pessoa pudesse passar ali o seu tempo. Não, se você senta ali, você não tem vontade de sair, né? Não tem vontade de ir Uhum. embora. E daí que foi surgindo, assim. Sim. E eu acho até uma coisa interessante de comentar é que a Adri, ela tem formação em arquitetura. Ah, isso explica muita E coisa ela, ali. ela tem formação em arquitetura e um curso de urbanismo no Japão. Então, esse bom gosto dela, assim, acompanha também tanto os ovos de Páscoa, que tem formatos Uhum. diferentes, as embalagens. A gente tem, na verdade, uma Uma equipe, equipe né? de designers, né? Que fazem as embalagens, tudo. O Diniz e o Zé que estão com a gente desde o início e eles é interessante assim porque a gente fez uma construção, né, com eles, com essa equipe de logo, arquitetura e embalagem. É a mesma equipe que É, faz porque daí tudo todo se esse processo. conversa. Sim. Então a nossa logo, ela é a nossa assinatura como se tivesse percorrendo as amêndoas ali que estão no É um torrone. movimento, né? É o Movimento do movimento da torrone. massa permeando as amêndoas. Sim, A arquitetura ali da loja toda em curvas também é inspirada verdade. É a na massa do inspiração dessa torrone. massa. Então, todo mundo que chega ali na fábrica, né, voltando ali ao deck, diz assim, nossa, eu queria morar aqui. Então, sempre tem o pitaco da Adri ali na Olha, parte tá aí uma visual. curiosidade que eu não sabia. E em São Paulo, como que foi eu tava vendo que vocês postaram esses dias, o meu crush supremo tava fazendo um react do vídeo acho que da Prazerices, né, se eu não me engano, Isso. que ela tinha ido na loja. Como que tá o público paulista? Como que eles receberam a Raj? Nossa, foi muito legal, assim, E muito como que legal. vocês foram parar em São Paulo? Já tava nos planos ou, nossa, deu uma oportunidade? A gente sempre pensou em ir, só Uhum. que a gente sempre protelou, porque a gente não se achava, assim, preparada o suficiente em questão de logística, né? Porque a Tudo distância sairia é daqui. complicado de você gerir, né? Uhum. Então, precisou um tempo de maturação para a gente ter administrativamente isso bem alinhado. E daí acabou surgindo um espaço que a gente gostou muito, né? Numa região que é fantástica, ali em Pinheiros, Sim, porque aquela região é maravilhosa. é um lugar assim que tem muitos restaurantes Uhum. bacanas, né? Ponte Marcas gastronômico. diferentes, Sim, nossa. muita juventude, né? Então a gente achou super, super legal. E daí resolvemos, então, abrir a loja, foi feito daí o projeto, foi um tempo aí de obra, e daí foi final do ano passado que a gente fez um soft opening, e daí em fevereiro agora oficializamos a abertura. Então foi muito legal, o paulistano
Do que Foi você nota, o público lá é Deus. parecido com o daqui ou tem muita diferença, assim? Por exemplo, Curitiba o pessoal compra mais chocolate ou procura mais chocolate, lá o Torrone tá fazendo, às vezes chegou fazendo mais sucesso, ou não, é muito parecido, assim? A gente tem bem equilibrado. É. Bem equilibrado. Chocolates, torrones e confeitaria. Lá tem a parte do café também? Tem. Ficou um espaço bem legal, assim, lá pro fundo. A gente fez uma parede verde pra gente trazer um pouquinho da loja da Delícia. fábrica para São Paulo. Então, ter esse ambiente, assim, bem acolhedor, né? Sim. Tem uns quadros do Raj lá, que ele tem como hobby que legal. a pintura, óleo, e ele gosta de pintar muito a floresta amazônica. Então, tem várias obras lá. Então, ficou um ambiente, assim, bem gostoso para estar, né? Para degustar ali um E café. o que tem lá é basicamente o mesmo formato que tem aqui, Sim. mesmos tipos de serviços, digamos assim, menu degustação, de cafezinho com chocolate. Eu acho que assim, o cardápio tem uma diferença ou outra, assim, né? Mas praticamente é a mesmo cardápio daqui, da loja da fábrica, né? Uhum. Inclusive, a gente está fazendo uma ampliação aqui na nossa loja da fábrica, né? E a ideia é ter o mesmo cardápio daí São Paulo e Curitiba. Porque São Paulo está um pouquinho mais extenso, tem mais opções. Então Mas ainda, meu a Deus, gente vai trazer. preciso ir pra São Paulo de novo. Não, e assim, a gente sempre brinca, né? Quando a gente termina alguma coisa, a gente não sossega, assim. Quando a gente termina alguma coisa, a gente começa outra. Então, Tem planos em outra cidade? Spoiler. olha, Por enquanto, não, porque eu preciso dar uma pausa agora para pôr a vida em ordem, né? Porque foi um agito. E assim, a gente abriu a loja de São Paulo, e aí a gente viralizou no vídeo lá da Prazerices, que eu vi que você até Sim, comentou eu lá. adoro ela. A gente passou de 1 milhão de visualizações Que agora no vídeo. máximo. E assim, deu um mega movimento na loja, foi ótimo. Então a gente tá correndo atrás agora de repor estoque e mandar mais produto pra lá, que o movimento tá bem legal. Eu estive em São Paulo em janeiro, aí já tô com planos de voltar de volta. E eu fiquei bem na região de Pinheiros dessa vez. É muito bom, tem É muita muito gostoso coisa. ali, né? Ali É muito bom. gostoso. Não, mas você vai amar a loja. Já Avisa quando você for está nos planos em breve. E eu tenho um presente para vocês agora, antes da gente encerrar, mas antes eu quero fazer um ping-pong aqui para eu conhecer um pouco mais da Adri, da Isabel, das preferências aqui, que eu gosto de deixar um pouco mais divertido ainda para o pessoal conhecer quem tá por trás da marca. Um sabor de torrone que vocês ainda não fizeram e gostariam muito de criar, um de cada. Que não deve ser o mesmo sabor, né? Então, Tá. Eu Sim. tenho um que acho que só eu vou gostar, mas tudo bem. Gengibre. gengibre, olha, eu arrisco que eu ia gostar também. A gente até já fez teste lá no começo, né? Eu acho que hoje, que me vem na cabeça rápido, assim, damasco. Damasco. O teu tá mais comum. De gengibre eu achei ousado, Ousado. né? Boa. E se você tivesse que escolher entre chocolate ao leite ou intenso pro resto da vida, comer o único chocolate pra comer seria esse, qual seria? Ao leite ou intenso? Ao leite. Hoje, no passado acho que foi intenso, hoje é o leite. Ao leite? Ai, é muito maravilhoso. Um lugar que vocês sonham visitar, assim, pra buscar referência, seja do chocolate, seja do torrone, que vocês ainda não foram. Olha, consegui deixar Nossa, pensativa. difícil, né? Eu acho que o Japão tá tendo um boom de chocolates bean to bar. Olha. Então, acho que seria bem bacana uma Sim. visita, assim, para ver as pequenas chocolaterias, né? Porque eles são muito criteriosos com relação a sabor, né? Qualidade de ingredientes Sim. e o peso de açúcar. Eles Isso geralmente que eu ia falar. diminuem bastante, Então, né? acho que seria um lugar que eu gostaria de ir para conhecer, sabe? Olha, eu não sabia que eles estavam investindo em chocolate bean to bar. Bom saber. Eu acho que pra mim também, Japão. Japão. E casa um pouco com acho que o nosso paladar, assim, que a gente... Claro, tem algumas coisas que são mais doces, mas a gente gosta, assim, de equilíbrio. Assim. Sem ser o chocolate e o torrone, qual que é o doce preferido de vocês? Sem ser o chocolate torrone? Ai, eu acho que sorvete, talvez. Sorvete. Eu gosto de fruta confitada, assim. Eu amo essas. Não é nem torrone, nem chocolate. Você tem um estoque daquela laranja em casa?
Eu devia ter feito, né? Eu Mas acho. É difícil aquela laranja porque a gente a gente faz faz de pouquinho. e assim, esgota, sabe? Faz, Sim. esgota. A última vez que eu fui lá, eu trouxe uma caixinha, né, com alguns. Aí eu levei alguns dias, porque todo dia eu dava uma mordida. Eu falei, não, vou esperar. Porque a vontade é comer inteiro de uma vez só, né? Eu falei, não, mas cada dia era um pedacinho. E são poucos doces que eu consigo ter esse autocontrole. E por último, se vocês tivessem que contar, explicar a Raj para uma pessoa que nunca visitou, assim, e vocês quisessem que ela fosse na loja, o que vocês falariam para definir a marca? Eu acho que torrones artesanais com receita tradicional italiana e chocolates Bean to Bar, né? Também, que é uma empresa familiar. E a gente faz tudo de forma artesanal e com muito carinho. A gente tem uma frase que a gente coloca em todas as lojas, que é origens que encantam. Então, a gente sempre tem esse propósito, né, de encantar, né, não só na questão do ambiente, mas também do sabor, né? Do começo ao fim, né? Exatamente. E trabalhar essas origens, né? Então, são várias receitas que te remetem a lugares diferentes, mas também tempos diferentes da memória. Então, muita gente pensa assim, nossa, me lembra a infância, me lembra meu avô. Então, tudo isso é origem, né? E acaba trazendo esse encantamento. Eu acho que a gente é isso, né? É trazer essas memórias, trazer esse conforto. A gente tem inúmeras histórias, assim, com clientes, né? Que comeram algo ali na nossa loja e que lembravam uma receita da mãe. Ou alguns clientes que até pediam... Tem uma cliente até que Isso que eu ia mandou perguntar, uma você já teve algum mensagem. pedido de cliente que virou um sabor ou um doce ali? Tem um torrone crocante que a gente já tinha feito, mas a gente não tinha colocado na prateleira ainda. E aí uma cliente de Londrina, se não Ela me viu a engano, né? reportagem da RPC. A gente não tinha colocado à venda, mas a gente apareceu numa reportagem da RPC, né? Aham. Com a Que- Dai. com a- E a com a gente Dai. quebrando Ah, aquele lembro. torrone, né? Aham. E ela mandou uma mensagem e falou assim: olha, meu pai, quando era vivo, trazia da Da Itália e a gente colocava no congelador e ia roendo, assim, economizando. pouquinho. E o pai já era falecido, ela nunca mais comeu Encontrou. aquele torrone. Será que vocês não podiam fazer um pouquinho pra mim? Aí a gente fez e mandou. E aí todo ano ela pede pra dividir com a família. E acabou Ela virando. disse que foi uma alegria, assim, porque daí ela juntou os irmãos, os Uhum. primos, né? E Nossa, daí... imagina a memória, que Aham, diz lindo. que foi muito bacana receber aquela mensagem dela relatando, né? E toda essa emoção que a família teve, né, ao degustar ali o doce. Eu sempre falo, né? O doce ele tá sempre naqueles momentos mais gostosos, seja para comemorar ou, né? Tô descobrindo algo ali, algum sabor novo, então sempre traz lembranças ou cria lembranças, né? Sim, com certeza. Gente, tem um monte de coisa que eu ainda queria falar com vocês, mas não vou deixar vocês a noite toda. Eu quero agradecer a presença e eu quero dar um presente para vocês, para quem está acompanhando desde o início. A gente tem aqui essa temporada o patrocínio da Estampa Food, que é aqui de São José dos Pinhais, mas que fornece para Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais, litoral, todos os produtos de confeitaria para pequenos empresários e grandes empresários. E eles mandam um presente, que eu acho que vocês vão poder levar para casa e comer de colher. Ai, que aquelas. delícia! E eu vou fazer uma mágica, porque o presente ele é pesado. Então, para vocês verem, para vocês descobrirem o que é, eu já vou fazer uma mágica para ele aparecer aqui. Tcharam! Temos uma sacola aqui, que eu acho que vocês vão poder ter em casa para comer de colher, quando dá aquela vontade de um docinho. Por favor, meninos. Exato. Tem receitas, ó, vocês gostam de Gente, receita? olha o tamanho. Olha que legal! Esse é das novidades da Cheio. Nestlé. É o doce de leite, né? Nossa, gente. pesado. É pesado. Aham. Esse é o de Olha só, leite ninho. Eles A gente vai ter que Vai ser. juntar a família pra. vai pegar de colher. E tem umas coisinhas que só quem vem aqui ganha. Ah, não, tem esse aqui também, que é outra novidade. Pra fazer Eu acho- torta. Eu acho que a gente vai voltar a relembrar a época de bolos, né? Que a gente Isso. fazia Eu bolos. aceito um pedaço de doce de leite, por favor. Nossa, Bel fazia uns naked. Temos uma linha de casa que eu brinco que só quem vem ganha, que é paninhos de cozinha. Ai, super isso é útil. Aham. Tem outra coisa bem Ó, legal. viu que é pra fazer bolo? Vem aí, Raj Boleria agora. Até bati no microfone aqui. Ai, que bonitinho. Ai, eu amo Os isso daí. potinhos. É os potinhos. Ah, de esse aqui eu já leite tinha ninho. visto você mostrar. Eu guardo uns docinhos, geralmente. Eu acho uma graça, então. E tem mais receitas, tem uns... Que legal. Muito Muitos legal. mimos pra vocês. Obrigada, Obrigada Estampa. por Obrigada, escolher. Lede. Receitas. Docinhos, mais docinhos grandes. Quando vocês enjoarem um pouco do chocolate do torrone,
Dá uma colherada no bolo de leite. A gente também trouxe presente pra você. Peraí. Então, Meu nós Deus. temos este, Socorro. 2 presentes. Como elas sabem que eu sou chocolatra, que não falta chocolate em casa, né? Então, Então, o primeiro é, claro, né? Não podia faltar os torrones. sim. Mas, como a gente sabe acho que... Lindíssimo que eles têm as embalagens que você dá de presente, né? Tanto os torrones quanto as... Deixa eu abrir aqui. Quanto aos chocolates, né? Isso. A gente tem várias embalagens presenteáveis, né? Que a ideia é sempre Deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa mais legal. pensar em quem quer presentear alguém, ou Uhum. quando tem um jantar, assim, em família, levar Deixar um na docinho. mesa, né? Ai, eu adoro esse kit de frutas vermelhas. E eu gosto dos torrones, que geralmente não são... Vocês têm o mais firme, mas vocês têm os mais macios, Isso. né? Eu sou do time dos mais macios, então eu fico muito feliz. E tem mais, meu Deus. Esse aqui ainda não tá na loja, né? Oba. Então é spoiler Páscoa. A gente sabe que você ama esse sabor. Então, É novidade de Páscoa? É um sabor que a gente já tinha no passado, mas esse ano ele veio com 2 novidades, que é selo de prêmio, né? Então, a casca, ela é feita de chocolate caramelo, É o meu com preferido. banana passa e castanha de caju caramelizada. Que é da Draja de Banoff, não é? Isso, é que Lembra? assim, a casca, a gente ganhou um prêmio em Nova York no ano passado, uma medalha de bronze. E no interior do ovo levam as drajas de Banoff, que a gente Que ganhou também um foram prêmio premiadas. Decreto aberto em à Londres Páscoa. em 2023. É verdade, isso é muito legal dos chocolates Bean Bar, que vem com os selos, né? Pro pessoal Isso. conhecer quando tá comprando. Ah, esse aqui foi premiado, eu acho muito legal. Gente, não tem nem maturidade para isso. Então, esse é um dos ovos, né? A gente tem ovo com torrone também, tanto com leite, sem leite. O moca pecan, que faz muito sucesso também. Dizem que o legal é abrir o presente, né? E já testar. Então, eu vou me despedir. Peraí. Que é uma Mostrando. É que eu sou meio Ele tá desastrada. bem Eu quero- justinho, né? Isso, ó, vai lá, puxa. Aí Aê, já tá dando mais pronto. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nós é que A gente agradecemos agradece o convite. A gente sempre adora te encontrar e E conversar. E é sempre pouco tempo, porque a gente tem sempre muito assunto. E lá no café... Ai, ó o barulhinho. Sintam-se abrindo um ovo de Páscoa. Primeira vez que eu abro um doce aqui, enquanto a gente termina. Ai, gente. Parte triste é que eu vou ter que compartilhar depois. Acho Pena que eu que vou não dá fechar. pra sentir o perfume cheirinho. Eu tô sentindo. Ai, gente, deixa eu abrir. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Foi Esse é dada a o- largada na Páscoa. Esse é um chocolate super perfumado. Meu Deus. Obrigada, meninas. Obrigada a você. E pra quem ainda não gente. conhece a rádio, aproveita pra seguir as redes sociais, fica de olho, entra no site, no site tem toda a história deles, contando, tem os produtos. Vocês vendem pelo site também? Sim. Então já aproveita, se você não está em Curitiba ou não está em São Paulo e quer conhecer as delícias da Rage, aproveita para fazer a comprinha pela internet e a gente se vê na próxima semana. Gente, feliz Páscoa. Bom.